gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre este livro aqui, que eu havia comentado com vocês no livro de leituras do mês, que eu faria uma espécie de resenha, e esse livro é o Ruga, O Segredo Dinamarquês para Viver Bem, de Make Wiking. Então, gente, esse livro me suscitou algumas discussões que eu queria trazer aqui pra gente ter um debate e deixar vocês também falarem o que vocês acham. Então, não esqueça de comentar o que você achar. Não precisa ter lido o livro para entrar no debate, porque foi um debate universal. Então, eu queria que vocês deixassem aí pra gente ter essa conversa. Também não se esqueça de se inscrever no canal, gente, por favor, e deixar o seu like aí embaixo, tá? Quando você terminar de assistir o vídeo, já pode deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas pra gente continuar essa discussão e que a gente chegue com os livros a mais lugares. Então vamos lá, gente. Qual é a premissa desse livro aqui? A premissa desse livro, eu acredito que seja uma espécie de autoajuda, tá? Porque ele é publicado pela editora Sextante. E a editora Sextante, ela tem um catálogo voltado à autoajuda, ao conhecimento, né? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E esse livro, ele me parece uma espécie de autoajuda, porque ele vai como que te ensinar a esse segredo da felicidade dos dinamarqueses. Então a premissa é essa. É dizer que os dinamarqueses são considerados o povo mais feliz do mundo por vários institutos e ele vai tentar explicar por que isso é assim, né? Por que eles são considerados o povo mais feliz do mundo? O que está por trás dessa felicidade dos dinamarqueses? Essa é a premissa. E aí, o que ele vai explicar que está por trás da felicidade dos dinamarqueses? Ele vai dizer que é o tal do ruga. Essa palavra aqui, que é daquelas palavras impronunciáveis, sabe? Impronunciáveis não, intraduzíveis, desculpa. É daquelas palavras intraduzíveis porque ele é como se fosse o saudade. Ele até dá um exemplo de outras palavras em outras línguas, ele coloca cafuné como uma palavra que é intraduzível. Ela não existe uma palavra que seja exatamente aquela em outra língua. É claro que existe o sentimento, existe a ação, mas não existe o nome para aquilo. Então, na Dinamarca, o ruga, ele significa muitas coisas. Ele pode ser um substantivo, um verbo, várias coisas, né? Ele não, até gramaticalmente, ele é meio difuso. Então, ele vai colocar aqui algumas situações que vão criar esse ruga. E o ruga, ele vai explicar que é como se fosse uma atmosfera de cuidado, de afeto, de você estar com quem você ama, de você estar com assim, meio que quente, protegido, sabe? Como um aconchego. Essa é a ideia do ruga. É você estar aconchegado. E os dinamarqueses fazem isso, né? Eles fazem esse caminho em busca desse sentimento em tudo que eles fazem. Então, na decoração da sua casa, na roupa que eles usam, na forma que eles saem, que eles se relacionam, até no trabalho. Então, assim, eles levam isso como um estilo de vida realmente. E ele vai explicar que isso é o segredo por trás da felicidade dos dinamarqueses. Mas aí, gente, é aí que o meu pé atrás começou. Por quê? Há um tempo atrás houve essa discussão nas redes sociais e eu achei bastante interessante. A gente vê essa onda do autocuidado nos últimos anos, mas um autocuidado meio raso, né? Eu não sei se vocês já perceberam. Então, você tem uma ideia do skincare, o botar o meu cabelo na touca, ou então fazer, né, passar cremes, ir pra academia e, enfim, tudo isso acredito que faz parte do autocuidado também. Mas existe uma questão principal aí
que é o seguinte: será que autocuidado ou então até qualidade de vida, porque eu acho que isso que vende, essas marcas que vendem skincare, roupa de academia, elas vendem qualidade de vida. E será que qualidade de vida tá ligado a esses aspectos e não a aspectos mais amplos da vivência humana? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: será que se eu chegar em casa e fizer o meu skincare e for para academia, vai compensar todas as dificuldades que eu passo no dia a dia? Então, será que vai compensar o transporte público ser ruim? Será que vai compensar o ônibus demorar? Será que vai compensar a falta de mobilidade urbana, o trânsito que eu demoro para chegar em casa, um baixo salário que eu recebo? Será que vai compensar? E eu acho que é isso que me incomodou aqui nesse livro. Gente, se vocês estiverem ouvindo aí um barulhinho, é porque começou a chover e eu tô com a janela aberta, tá? Então, eu vou tentar fechar a janela aqui pra ver se melhora. Vamos lá, então. Voltando, gente. Então, o que eu quero dizer é isso. Se há um bem-estar de fato nessas ações ou se o bem-estar é mais amplo. E acho que esse foi a minha questão com esse livro, porque ele começa de uma forma tão assim, que me pareceu tão boba, falando sobre as velas. Um dos grandes elementos de você criar essa atmosfera do Ruga é acender velas. Aí eu pensei assim, acender vela aromática, né? Assim, que tem a questão da aromaterapia, um cheiro que te acalma e tal. Não, uma vela normal, uma vela de cera. Então, para criar um ambiente, então uma lareira, uma vela, entende? Então, assim, primeiro que são coisas que são meio impraticáveis pra gente aqui no hemisfério sul, e eu acho que é uma visão muito europeizada do que eu consideraria aconchegante, né? Do que eu consideraria um sentimento de paz, de afeto ali naquele lugar. Então, já começou aí o meu problema. A outra questão que eu tive é que eu fiz umas pesquisas sobre a Dinamarca em si. Então eu pesquisei a questão dos salários da Dinamarca, eu pesquisei sobre a vida na Dinamarca, e até ele fala um pouco disso aqui, mas ele fala sobre essas questões muito de passagem, e esse foi o meu problema. Então ele fala um pouco sobre essa falta de preocupação que os dinamarqueses têm com muitas coisas. Porque, olha só, eu pesquisei, o salário da Dinamarca não existe um salário mínimo, mas existe uma base, uma média salarial que, se a gente no Brasil, a nossa média salarial é 3 mil reais, acredito, né, que seja por aí, na Dinamarca a média salarial é de 20 mil a 40 mil coroas dinamarquesas. E a coroa dinamarquesa, ela vale um pouco menos do que o real. Então, mas ela vale assim, 0,85. Então, assim, pensa nisso, gente. Não é tão diferente assim, né? Para a média salarial ser 20 a 40 mil coroas dinamarquesas, é muita loucura. E isso é a média do que uma pessoa ganha lá, enquanto a gente tem uma média aqui de 3 mil reais. Então, já começou por aí, né? Além disso, a Dinamarca possui um IDH altíssimo. Eu até anotei aqui. A Dinamarca possui um IDH de 0,952. Ela é o 5º lugar do IDH no mundo. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração alguns aspectos de um país para determinar. Ele vai de 0 a 1. Então, 0,952 é um IDH muito alto, tá, gente? E os critérios que são usados a expectativa de vida, né? Então, a natalidade e mortalidade e tal, que tem a ver com saúde, a renda per capita e a educação, anos de estudo em que o país tem. Então, gente, isso é um indicador de qualidade de vida, que são 3 aspectos muito importantes: saúde, renda e educação. E esses aspectos são os que me pegam mais quando a gente está falando sobre qualidade de vida, porque, para mim, a qualidade de vida, ela é principalmente você ter tempo. Vê se vocês não entendem o que eu quero dizer.
ter tempo. Por quê? Se eu trabalho de 9 às 6, eu moro num lugar longe, eu não tenho carro, eu tenho que depender de um transporte público. E eu tô falando assim, uma realidade aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é bem caótico, né? Ele é uma cidade pouco projetada para ser circulada. Ele tem meios de transporte, então ele tem diversos modais, mas os modais não são tão bons assim. Então, supondo que eu pegue a van, ou um ônibus, ou uma van, eu vou demorar, sei lá, 2 horas para chegar no trabalho. Já perdi 2 horas do meu dia. Então, se eu acordo cedo, eu perdi 2 horas, cheguei no trabalho 9. Saí 6, demoro 2 horas para voltar. São 4 horas dentro do transporte público. Então, são 4 horas em que eu tenho basicamente nada que eu possa fazer. Eu tenho que ficar sentada ou em pé, esperando chegar no meu destino. Eu não posso fruir de várias coisas. Muitas vezes as pessoas podem até escolher ouvir uma música, ler um livro, mas mesmo assim é muito difícil você ter um momento ali de talvez relaxamento, aconchego no transporte público, como é o Ruga. Então, se eu demoro esse tempo para chegar em casa, se eu sair 6 horas do trabalho e demoro 2 horas para chegar em casa, eu chego em casa 8 horas. Se eu tenho que cuidar da minha casa, se eu tenho filhos, se eu tenho uma família, se eu tenho animais, eu tenho que limpar, talvez dar um jeito na casa, preparar um jantar, cuidar do meu filho, né? Arrumar uma coisa ali, outra coisa aqui. Até aí, gente, já acabou o dia. E aí eu preciso dormir, porque senão eu fico muito cansada para realizar o meu trabalho no dia seguinte. Então, será que isso é qualidade de vida? E aí você vai me dizer que o Ruga é que muda se eu sou feliz ou não? Eu acho um pouco eurocêntrica essa ideia, né? Tem até uma parte que ele faz uma autocrítica aqui, que é justamente isso que eu tô falando com vocês. Ele fala um pouco sobre a questão da decoração, né? Decoração da casa, os dinamarqueses são apaixonados por design e tal e tal. E lá pelas tantas ele vai falar de um vaso, um vaso de planta aqui, que é muito famoso na Dinamarca. Então ele vai falar sobre esse vaso, que foi um vaso que as pessoas tentaram comprar, deu briga, foram pra frente da loja, e aí, enfim, teve um bafafá. E ele diz assim: a empresa que produziu a peça foi muito criticada pelo estoque limitado. Será que foi histeria demais por um vaso com pouco mais de 20 centímetros de altura e listras cor de cobre, apesar de ele estar presente na maioria dos lares dinamarqueses? Talvez. Mas nós temos semanas de trabalho relativamente curtas, sistema de saúde e educação universitária gratuitos, além de 5 semanas de férias remuneradas por ano. Não conseguir comprar o vaso foi a pior coisa da vida dessas pessoas em anos. Então, assim, isso pra mim resumiu o que ele quis dizer. São pessoas que não têm problemas estruturais, dificuldades estruturais de qualidade de vida. Por isso, elas podem focar nisso que elas acham que seria o mais adequado. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, esse foi mais, né? Por exemplo, hoje em dia a gente está discutindo no Brasil a questão da escala 6x1. E na Dinamarca você tem semanas de trabalho curtas e você tem até o dia mais curto. Deu a hora, deu 5 horas, todo mundo vai embora. Eles não ficam lá, não tem essa questão de vou fazer um pouquinho de hora extra e tal. Não tem, eles vão embora e eles têm a mobilidade urbana, basicamente circulando por bicicletas. Você não fica horas esperando para chegar em casa, então você chega em casa rápido, você tem convivência familiar. E eu acho que isso realmente ajuda muito a ser feliz. Mas entende que não é só um aspecto pequeno, como acender uma vela ou uma lareira, entende? Não é só isso, é ter o tempo de fazer isso. E eu acho que é isso que ele não coloca aqui, porque talvez ele não tenha essa visão geral do que é a vida num país de terceiro mundo, mas seria o tempo para fazer isso, né? O tempo que você tem para ter um ócio, o tempo que você tem para conviver com as pessoas. Porque um ponto positivo que eu achei desse livro foi essa questão dele realmente falar sobre como a qualidade de vida está ligado a seus relacionamentos também, né? A estar junto de pessoas que você ama, a estar junto de pessoas que te fazem bem, e eu acho isso muito interessante. Mas será que a gente tem o tempo para estar junto dessas pessoas? Porque o que acontece se você trabalha numa escala 6x1, você tem um dia de folga, nesse dia de folga você tá tão cansado, que será que você quer sair? Será que você quer fazer outra coisa? E eu acho que esse é o grande problema, né? É o grande problema que
que acaba permeando na qualidade de vida e permeando nesse conceito tão amplo que é a felicidade. Então, eu tive essas reflexões sobre esse livro. Não sei, me digam aí o que vocês, se alguém já leu, ou se não leu, ou se tem alguma reflexão sobre esse tema. Coloca aí nos comentários, vamos debater. Eu achei muito interessante. Eu tive esses problemas com esse livro por conta desse afastamento, sabe, da nossa realidade aqui. Então, eu acho que ele é muito focado na Europa, mas ele se pretende ser um livro de autoajuda que deveria ser talvez mundial. Então, não sei. Eu tive esses problemas, então me diga aí o que você achou, se alguém gostou do livro, comenta aí defendendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever e de curtir o vídeo. Além de compartilhar para outras pessoas, manda no grupo do WhatsApp, manda na conversa, manda no Instagram. Me segue no Instagram também, o arroba vai estar aqui. Então, é isso, gente. Por hoje é só e até a próxima!